Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Amém? Amém. Como já foi dito, meu nome é Fabiano. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista em Parque João Wesley. Trabalho com a juventude e com a família. Quero convidar a amada igreja a ficar de pé. Igreja Batista Parque João Wesley, também minha digníssima esposa que está lá atrás. O pastor Edson deixou para me apresentar. Aquela preta bonita lá atrás, lá, gente, é minha digníssima esposa, tá? E a amada juventude também linda, é da igreja ao qual eu faço parte. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui representando a nossa igreja. Pode sentar, irmãos. Estamos aqui representando a nossa igreja e trago um abraço do nosso pastor Erli, ao qual é o nosso pastor ali em Parque João Wesley. Fiquei muito feliz com o convite que me foi feito através do líder da juventude, né? Aquele convite o qual a gente não pode dizer não, mas a gente diz sim, Senhor, sim, eis-me aqui. E o tema ele é muito conflitante nos dias de hoje. Ele nos confronta nos dias atuais. O tema é voltando ao Evangelho. E esse tema ele nos confronta nos dias atuais. Vamos fazer uso do texto? Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu não sei se será projetado aqui, mas se for projetado aqui, eu vou estar lendo o versículo 6 na minha Bíblia e os irmãos juntos o versículo 7. Será projetado aqui? Isso, eu vou estar lendo o versículo 6 e depois a igreja o versículo 7. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: admirem-me que estejais passando não tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Agora a igreja junto, 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Palavra do Senhor nosso Deus. Senhor, já falamos com o Senhor, já ouvimos louvores que foram entoados a Ti, e mais uma vez eu te peço, usa-me, Senhor Deus, como um instrumento para a sua igreja. Fale aos nossos corações, e que tão somente seja o Senhor engrandecido neste lugar. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Voltando ao Evangelho. Quando nós olhamos para a epístola, ou carta, do apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas, essa carta, na verdade, por alguns estudiosos, é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. Conhecido como a carta superior da liberdade cristã, ou seja, a carta maior da liberdade cristã. A área coberta pela Galácia, ou seja, as igrejas que estavam na Galácia, que ali chamavam igrejas da Galácia, variava de tempos em tempos. Originalmente, era um país no noroeste da Ásia Menor, colonizado por gauleses. Vocês já ouviram falar desse povo? Eram povos bárbaros que ali moravam, situavam aquela área. Mas depois foi colonizado, foi tomado, e ali foi tomado pelos gregos e os romanos, na antiga Grécia. Eles tomaram aqui dali, colonizaram os gregos e os romanos, e mais tarde eles colocaram o nome de Gálatas. Deram o nome para aquela cidade de Gálatas, mas era conhecida como a cidade da Galáxia, ou Gálatas. Mais tarde assim foi conhecida aquela província que foi situada pelo Império Romano. Pois bem, os Gálatas eram generosos, inconsistentes, impulsivos e briguentos. Era esse tipo de povo. Generosos, inconsistentes, impulsivos e briguentos. Haja vista quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, do versículo 19 ao 23, ele vai ressaltar por causa que esse povo era considerado nesse sentido. Ele vai falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. No capítulo 5, do versículo 19 ao 23, o apóstolo Paulo vai dizer dos frutos do Espírito e também dos frutos
da carne, considerando como era a vida daquele povo. Haja vista que alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo escreveu essa carta na sua terceira viagem missionária. Outros já vão dizer que ele escreveu essa carta na segunda viagem missionária. Aí há algumas discussões. Pois bem, mas a carta foi enviada para esse povo ao qual ele tinha muito apreço, ele tinha muito carinho e muito cuidado para com esse povo, para que o povo pudesse caminhar segundo a vontade de Deus e segundo os ensinamentos de Cristo Jesus, ao qual ele passou para aquele povo. Pois bem, Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele estava se defendendo de alguns rumores que diziam que ele não era apóstolo de Cristo. Outros diziam que ele era um falso apóstolo. Havia grandes discussões sobre o apostolado do apóstolo Paulo. E no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Ele inicia a sua narrativa defendendo-se dos rumores que diziam que ele não era apóstolo de Cristo. Então ele começa dizendo: apóstolo de Cristo, apóstolo de Cristo, não por intermédio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo, o qual ele foi chamado. Pois bem, Paulo fica admirado como o povo de Gálatas, com quão rapidez que eles estavam se distanciando do Evangelho da graça. Paulo ele fica admirado com a rapidez que o povo estava abandonando o Evangelho de Cristo e seguindo a outro Evangelho. E aqui eu quero abrir aspas e fazer uso da palavra ao qual o meu pastor sempre diz: a história se repete. A história se repete. Grave bem isso. Muitos hoje estão abandonando o Evangelho de Cristo para viver contos de fada. Muitos hoje estão abandonando o Evangelho da graça de Deus para viver contos que amassageiam o seu ego, fazem bem ao seu coração e satisfazem o seu bem-querer. A história se repete. E por que essa carta foi escrita? E qual foi a motivação de Paulo escrever essa carta para a igreja de Gálatas? Já parou para pensar? Tinha que haver uma motivação de ele escrever essa carta para a igreja que foi fundada na Galácia. Ele tinha uma motivação maior. Temos que entender que a carta foi escrita com o objetivo de, primeiro, opor-se às influências dos mestres judaizantes que procuravam destruir a autoridade do apóstolo Paulo. Ali havia muitas influências que vinham de fora, que tentavam destruir o apostolado do apóstolo Paulo, que tentavam destruir a influência dele que ele tinha para com a igreja, que tentavam destruir tudo aquilo que ele já tinha colocado diante da igreja, os ensinamentos, tentando jogar todos os ensinamentos que vinham da parte de Deus por terra. Era uma influência muito forte. Era uma influência forte. E o povo já estava deixando ser levados por essas influências que vinham dos mestres judaizantes. Ao ponto de o povo entender que era melhor praticar as obras da lei do que viver pela graça. Ou viver pela fé em Cristo Jesus. Essas eram as influências que vinham de fora, ao qual muitos diziam que para ser salvo tinha sim que observar a lei e viver ela ao pé da letra. Mas Paulo vem ensinando que não. É pela graça. É pela graça de Jesus Cristo. É pela graça. Então ele tinha um embate muito forte com as influências que vinham de fora. Eu te pergunto, será que hoje as coisas mudaram? Será que as influências que vêm de fora são fracas? Ou será que as influências que vêm de fora, às vezes, são fortes, que tentam
afastar o jovem da presença de Deus, que tentam tirar o jovem da caminhada, que tentam a todo custo dizer para o jovem: não vale a pena uma hora dessa. Hoje é sábado, está chovendo. Fica em casa. Fica em casa. Vai fazer o quê no tempo desse frio na igreja? E as influências são fortes. São fortes. Mas o nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Ao ponto que nós estamos aqui para glorificar e bendizer o seu nome, que é santo e poderoso. O apóstolo Paulo, ele estava numa luta muito grande contra essas influências que vinham de fora. E ele diz no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda mais a homens, não seria servo de Cristo. Ele diz: eu não estou aqui para agradar a homens, mas eu fui chamado para agradar e ser servo de Cristo Jesus. Esse é o meu papel. Essa é a minha missão. Ser servo de Cristo Jesus. E outro tipo de embate que ele sofria, e as influências que vinham de fora, e porque a carta foi também escrita no sentido de refutar os seguintes erros que as influências de fora estavam contaminando a igreja e ensinavam a igreja. Primeiro ensino que vinha que a obediência da lei com a fé era necessária para a salvação. A obediência da lei com a fé era necessária para a salvação. Outro ensino também que a igreja estava ali recebendo é que o cristão se aperfeiçoa guardando a lei. Se você não obedece à lei, se você não guarda a lei, tem alguma coisa errada com você. Eram as influências. E era o trabalho que ele tinha para poder consertar alguma coisa que ele já tinha colocado no eixo, com a graça de Deus, na ajuda de Deus, na graça de Cristo Jesus. No capítulo 2, versículo 16, Paulo diz assim: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que, por prática da lei, ninguém será capaz de ser justificado. A nossa justificação está na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. A salvação não vem pela prática da lei, não vem por fazer coisas boas, boas obras, não vem por seguir a lei ao pé da letra. Não, a salvação não vem através disso. A Bíblia nos ensina, e ela é categórica em dizer que a salvação vem através da pessoa de Jesus. Através da pessoa de Jesus Cristo. A salvação vem através da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, e ela é categórica em nos deixar isso. Diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vocês já conhecem, mas torno a repetir, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque eu sou bonzinho, porque eu ajudei meu vizinho, porque eu dei uma cesta básica, porque eu dei lugar para o velhinho na condução, porque eu fiz isso ou fiz aquilo, estou salvo. Não. Por meio de Jesus Cristo, nós somos salvos pela fé, pela graça em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Triste saber que alguns mensageiros hoje
não envolve o tema central do Evangelho, que é a graça salvadora. Muitos mensageiros não envolvem o tema central, que é a graça salvadora, que é Jesus Cristo. Alguns, talvez até por medo de perder seus seguidores, outros por medo de serem cancelados, né? A palavra hoje é cancelado. Se você falar a verdade, você será cancelado. E se você falar que tem que se arrepender dos seus pecados, você perderá seguidores. Então é mais fácil você massagear o ego do outro. Não. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Eu não vim para agradar ao homem, porque senão eu não seria servo de Cristo Jesus. Mas eu vim para falar da graça salvadora. Eu vim para dizer, por intermédio de quem eu fui salvo, ao qual outrora eu era um homem, um dos piores. E ele diz, Cristo morreu por todos os pecadores, pelo qual eu sou o pior. Ele declara isso. Cristo veio morrer pelos pecadores, pelo qual eu sou o pior. Então, eu tenho que falar sobre essa graça que salva. Eu tenho que dizer a verdade, que essa graça, ela continua atuante hoje, salvando, libertando, transformando, curando. Não mudou. Ele não mudou. Hebreus 13:8 diz que ele não mudou. Tito 2:11 diz que ele veio para salvar. A graça salvadora se manifestou e ela se faz presente no nosso meio. O Evangelho, voltando ao Evangelho, voltando à cruz, é voltar-se para Jesus, é voltar-se para a graça, é voltar-se para aquele que deu a vida por nós. Ninguém mais faria isso. Ninguém mais faria isso. E nós somos salvos pela graça. Gálatas 2:21 diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se é por obra, se é para observar a lei, para que Cristo morreu? Para que serve a cruz? Mas veio pela parte de Cristo Jesus. Não anulo a graça de Deus. E quando nós pensamos em voltar ao Evangelho, que é o tema do Congresso da Juventude, e por sinal ele nos confronta, como eu falei no começo, porque a palavra ela tem que nos confrontar mesmo, tem que nos fazer pensar como eu estou. Será que eu preciso recuar e voltar a andar conforme Deus quer que eu venha andar? A palavra tem que nos confrontar. E quando falamos voltando ao Evangelho, ou seja, voltar ao Evangelho é a mesma coisa de voltar aos trilhos. Voltar aos trilhos. Mas como assim, pastor, voltar aos trilhos? E quando eu estava ali louvando, no momento do louvor, eu estava pensando nessa parte que estava escrito, que eu estava estudando durante esses dias, e eu lembrei dessa parte de voltar aos trilhos, mas não estava aqui no rascunho, que nós fazemos o nosso rascunho, não é verdade? Mas me veio a pensar, pare para pensar, todos aqui, alguns são moradores de Santa Cruz, outros de Campo Grande, tem a igreja de Alhambra, que é de Campo Grande, né? Nossos amados irmãos, e tem de Santa Cruz, de Uaíba, mas vamos pensar na malha ferroviária, começando por Santa Cruz. Começando por Santa Cruz. Área boa, Santa Cruz. A área de vocês também é boa, tá, gente? Mas começando por Santa Cruz, pense na malha ferroviária. O que conduz ou o que sustenta o trem para chegar até o final são os trilhos. Tá certo que precisa de energia e outras coisas mais. Mas vamos pensar nos trilhos. Tem um objetivo comum os trilhos de Santa Cruz, Campo Grande, Benjamin, Uaíba, e vai por aí por diante. Tem um objetivo comum, que é o ponto final. Onde é o ponto final? Aonde? Central do Brasil. Voltar ao Evangelho é voltar aos trilhos.
Qual é o nosso objetivo final? Aonde? Eternidade. Qual é o nosso objetivo final? Eternidade. Então, quando nós voltamos ao trilho, nós voltamos à vontade de Deus, que vai nos levar ao objetivo final, ao objetivo comum, que é a eternidade com Deus, ou a Nova Jerusalém, ou as mansões celestiais. Aí você pensa, se é livre para pensar, ou a casa de Deus, ou no lugar onde papai já preparou para você, que ele disse que há muitas moradas. Tem uma casa sua lá te esperando. Tem uma casa minha lá te esperando, mas eu não quero ir agora, ninguém quer ir agora, né? Mas tem uma casa nossa lá nos esperando, não é verdade? Ou seja, voltar ao Evangelho é voltar aos trilhos. E quando nós, aí que está, quando nós, ainda que bem intencionados, mas porém mal direcionados, começamos a praticar coisas que desagradam ao coração de Deus, sem perceber, nós estamos saindo do trilho. Ainda que bem intencionados, porém, em algum momento mal direcionados, começamos a fazer coisas que desagradam ao coração do Pai. Nós começamos a sair dos trilhos, da direção que Deus tinha preparado para cada um de nós. Daí vem a importância, daí vem a grande importância de buscar orientação com o seu líder espiritual. O autor, a carta aos Hebreus, ele diz assim, no capítulo 13, versículo 17, a parte A, ele diz assim: obedeçam aos seus líderes, submetam-se às autoridades deles, porque eles cuidam de vocês, como quem deve de prestar contas. Obedeçam aos seus líderes, busquem andar de acordo com a direção que eles passam para vocês. E quando eu digo liderança, digo pastores, algumas versões dizem obedeçam os vossos pastores, outras líderes, e também tem a nossa liderança, os líderes da juventude, ao qual quer que cada um de nós venha andar de acordo com a vontade de Deus, andar nos trilhos, andar para chegar ao objetivo comum, que é as moradas celestiais. Outra coisa que nós podemos também pensar é que voltar ao Evangelho é voltar ao caminho. Voltar ao Evangelho é voltar ao caminho. João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus. Todo mundo conhece esse texto, né? João 14,6, vamos falar junto? Disse-lhe Jesus: eu sou e a verdade, ninguém vem. Voltar ao Evangelho é voltar ao caminho. Não tem como você chegar nas mansões celestiais se não for por intermédio de Jesus. Não tem como você chegar a Deus se não for através da pessoa de Jesus. Voltar ao Evangelho é voltar ao caminho. É voltar-se para Jesus. Só através da pessoa de Jesus e por meio da sua graça e do seu amor que Ele nos concede, que nós teremos o direito de desfrutar da presença de Deus na eternidade. Só através da graça e do amor de Jesus Cristo. Então, voltar ao Evangelho é voltar ao caminho. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ele se manifestou, Ele se fez carne, Ele esteve no meio de nós para nos direcionar em uma vida melhor para com Deus, para que naquele grande dia pudéssemos nos encontrar com Deus e não sentir vergonha dos nossos feitos aqui na terra. Pelo contrário, sentir a alegria, o gozo, a paz, a certeza de saber que
iremos estar junto com Deus nos céus. Por isso ele se manifestou, ele se fez carne. O autor que escreve a carta de João, o livro de João, ele fala que ele se fez carne, o verbo se fez carne. Ele habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Voltar ao Evangelho é voltar ao caminho. Quando nos voltamos para o Evangelho, reconhecemos que nada, absolutamente nada que fizermos será suficiente para obtermos a salvação. Nada é suficiente. Mas uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. O apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que ele diz que é necessário para que naquele grande dia nós pudéssemos ouvir: vinde, bendito do meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Uma coisa é necessária. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não é por obras, não é por feitos, não é porque eu sou bonzinho. E na verdade o ser humano, por si só, ele não é bonzinho. Ele carece da graça de Deus. Não é porque eu ajudo aqui, eu ajudo lá, eu dou esmolas. Não. É através de Jesus Cristo. Tem que confessar a Jesus como Senhor da sua vida. Tem que confessar a Jesus como Senhor da sua alma. Tem que confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Voltar ao Evangelho, voltar aos trilhos, voltar ao caminho, é reconhecer que Jesus é tudo em nós. É reconhecer que Jesus é tudo em nós. Hoje muito se vê é que você vai sair daqui com o carrão do ano lá fora te esperando. É que você vai sair daqui milionário. Recebe, varão? Recebe. Recebe a graça de Deus, que você já está saindo daqui com a graça de Deus. O mais importante não é você sair daqui abastecido de tudo isso, mas o mais importante é você sair daqui com a consciência que se você partir hoje, você estará com Cristo nos céus. E não será um carro do ano que vai te levar para os céus. Não será uma fortuna que vai te levar para os céus, mas é Jesus Cristo. Isso é o mais importante. E quando se fala em salvação, na graça de Cristo, em arrependimento, em confissão de pecados, em perdoar e ser perdoado, isso não agrada muito, pastor. Poxa, pastor, não fala disso não. Fala outra coisa. Fala outra coisa melhor, pastor. Mas isso é necessário também se ouvir. Voltar ao Evangelho é entender que quando confessamos os nossos pecados a Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. É necessário entender que quando nós também liberamos perdão e perdoamos, o Pai Celeste diz também que nos perdoará. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É necessário também perdoar. É necessário perdoar. É necessário um arrependimento sincero. Voltar para Cristo. Voltar para o Evangelho. É você que você estava andando para frente, na contramão da vontade de Deus, e de repente você lembrou que sem Jesus não dá. E você volta para o centro da vontade. Você volta para o Evangelho. Voltar ao Evangelho é ter uma mudança de mente. Metanoia, sua mente muda para melhor. Para melhor.
Eu quero finalizar com essas palavras. Voltar ao Evangelho é voltar aos trilhos. É voltar ao caminho. E é entregar a vida a Jesus. Voltar ao Evangelho é entregar a vida a Jesus. Se nesta noite você entendeu que necessita voltar ao Evangelho, não foi por intermédio do pastor Fabiano, porque quem é o pastor Fabiano? É um simples servo de Deus. Mas por intermédio da pessoa do Espírito Santo, que falou profundamente no seu coração, de uma forma especial, e te diz nesta noite: você precisa voltar ao Evangelho. Você precisa voltar ao caminho. Você precisa voltar a andar nos trilhos. E se você entendeu, se você estava fora do Evangelho, se você estava afastado da presença de Deus, por algum motivo, eu não sei, Deus é que sabe, mas hoje Deus está te chamando. Volte ao Evangelho. Volte à minha presença. Volte ao caminho. Volte-se para Jesus Cristo. Se você entendeu que necessita voltar para Jesus Cristo, se o pastor me permite, eu te convido. Saia do seu lugar. Tome uma atitude nesta noite. E não é um apelo, é um convite. Porque Cristo, Ele não fazia apelo, porém, Ele fazia convites. Ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está afastado da presença de Deus, se você se afastou por algum motivo, se você ainda não entregou a vida a Cristo Jesus, é você que eu estou convidando nesta noite. Sai do seu lugar, vamos orar por você. Volte ao Evangelho da graça de Deus. Volte para os trilhos. Volte para o caminho, que é Cristo Jesus. Eu te convido nesta noite. Eu te convido nesta noite. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor Deus, ao qual o seu Espírito Santo é capaz de falar profundamente em cada coração de forma diferente. Nós somos apenas um instrumento seu, Senhor Deus. Mas o Senhor é que faz toda a diferença em nossos corações. O Senhor, Deus, é que nos convence dos nossos erros, das nossas falhas, e nos traz à memória que necessitamos sim voltar para a sua presença, voltar ao Evangelho, voltar a andar nos trilhos, voltar a andar no caminho, voltar para a sua presença. Só o Senhor, Santo Deus, o seu Santo Espírito tem poder de nos convencer de tal coisa. Por isso eu coloco, Senhor Deus, nossas vidas no seu altar, a vida do seu filho, da sua filha, que entendeu, Senhor Deus, a necessidade de voltar para o Evangelho nesta noite. Mas se porventura, Senhor Deus, ficou inibido de vir na frente, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece cada coração aqui nesta noite. Por isso te pedimos, Santo Deus, que o Senhor esteja tocando cada um de forma especial, e que o seu amor e a sua paz seja sempre presente nos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque quem fala profundo aos nossos corações é o teu Santo Espírito, que tem poder de sondar os nossos corações. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua boa palavra e te glorificamos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Agradeço a oportunidade e passo para o nosso amado dirigente. Pode ver então, pastor. Fica à vontade. Amém. Que Deus possa continuar te abençoando, pastor. Você, o senhor, sua igreja, sua família, tá bom? A igreja que o senhor congrega. Aqui
aqui uma lembrancinha, tá? Só para não ficar marcado no coração. Pode? Fica marcado em uma data especial, um momento especial. Muito obrigado pelo carinho, tá? E Deus pode abençoar cada vez mais a vida do Senhor e todos ao seu redor. Fique à vontade, pode levar o copo se quiser. Irmãos, hoje eu vou chamar o pastor para estar ensinando o culto.